Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre Brasil pré-colonial. Bom, esse conteúdo, ele é o conteúdo que inaugura a história do Brasil dentro do que a gente estuda na escola. Obviamente, tem muito mais coisa a ser estudada a respeito de Brasil antes mesmo desse período estabelecido pela historiografia. Bom, Brasil pré-colonial é o período que pega do ano de 1500 até o ano de 1530, onde nós temos os primeiros passos da colonização da coroa portuguesa sobre o território brasileiro. Mas espera aí, eu falei colonização, o que isso tem a ver, na verdade, se o que eu estou falando aqui é período pré-colonial? Na verdade, o mais adequado a se referir sobre esse período é que os portugueses fizeram contatos com o nosso território, certo? Porque um processo de colonização precisaria de toda uma empreitada de povoamento do nosso território, coisa que os portugueses não fazem dentro desses 30 anos. Mas vamos ao que interessa, vamos entender melhor essa história. Bom, antes do ano de 1500, nós temos ali o período das grandes navegações sendo inaugurado por Portugal e Espanha. Bom, no caso, as grandes navegações elas são protagonizadas por esses dois países europeus num contexto de busca por novas mercadorias, por uma rota também nova. No caso, Portugal e Espanha saem na frente em relação aos outros países que estavam se formando durante esse período, pelo fato de que Portugal e Espanha já tinham unificado seu território após o fim da Idade Média, o surgimento da Idade Moderna, e ainda por cima, eles, no caso os portugueses principalmente, vão estar desenvolvendo tecnologias nas questões marítimas, como bússola, embarcações mais desenvolvidas, como as caravelas, assim como também, tanto Portugal quanto Espanha têm uma condição geográfica privilegiada. Então, juntando vários fatores, Portugal e Espanha vão estar protagonizando esse processo de descoberta de novas terras e descoberta de novas rotas a partir do Atlântico. Um detalhe a respeito disso é que durante muito tempo, na Europa, se acreditava que a Terra era plana, o que dificultava a ousadia dos navegantes em buscar, enfrentar o Oceano Atlântico, porque eles acreditavam que num determinado momento aquela embarcação poderia cair no abismo. Então, com o desenvolvimento ali das discussões científicas ali no final da Idade Média e início da Idade Moderna, isso também vai estabelecer a possibilidade dessas pessoas se lançarem ao mar. Mas por que elas se lançam ao mar? Eu já adiantei, em virtude da busca por mercadorias novas. Essas mercadorias elas já eram conhecidas e já tinham um valor de mercado. No caso, nós estamos falando das especiarias, são os chamados condimentos hoje em dia. Nós temos um exemplo, o orégano, nós temos também um exemplo, cravo, canela. Tudo isso são especiarias. Mas por que elas eram valorizadas? Porque esse tipo de condimento, ele dava um gosto diferente na carne. E a carne naquela época, ela não necessariamente tinha um gosto bom, porque ela podia estragar muito rápido, não tinha como conservar ela, não existia geladeira. E esses condimentos, juntamente com sal, também era uma forma de preservar o alimento, de dar uma durabilidade maior para a carne. Então, ela se valorizou muito rápido na Europa a partir do momento que os europeus começaram a ter contato com as especiarias. E quem controlava o comércio dessas especiarias eram os árabes e os genoveses, os italianos. Os italianos eles controlavam a rota no Mediterrâneo e os árabes eles controlavam a rota por terra. Para passar por uma dessas duas rotas era necessário pagar impostos ou comprar esse produto para revender na Europa. E os comerciantes portugueses e os comerciantes espanhóis queriam ter acesso a essa mercadoria direto da fonte, onde era a região ali próxima das Índias. Bom, como eles queriam uma fonte, uma entrada direta com a origem do produto, eles precisavam estabelecer uma nova rota.
E a rota que os portugueses buscaram, né, a todo momento foi contornar o continente africano, enquanto os espanhóis eles vão ficar marcados por uma tentativa mais ousada. Já que a Terra era redonda, o navegador contratado pela coroa espanhola, o Cristóvão Colombo, ele vai tentar traçar uma linha reta para o lado oeste para chegar ao lado leste, onde estaria as Índias. Bom, dentro disso ele traça uma reta, né, em direção ao lado esquerdo do mapa do mundo, né, só vocês acompanharem, e ele vai esbarrar justamente no continente americano. Num primeiro momento, ele vai realmente achar que estava numa região próxima às Índias, e os habitantes, os nativos do continente americano, ele vai chamar de índios. Por isso, né, essa nomenclatura aí para os nativos na América. Bom, dito isso, né, descobre-se um novo continente que é constatado pelo Américo Vespúcio, um navegador italiano também, e pelo fato dele ter constatado que as terras descobertas por Cristóvão Colombo não eram terras próximas às Índias, mas sim um novo continente, uma nova terra, o continente americano recebe esse nome de América em homenagem ao Américo Vespúcio. O detalhe aqui, é uma descoberta para os europeus, né, galera? Os nativos já estavam aqui e eles são os verdadeiros descobridores desse continente. Bom, dentro disso, Espanha e Portugal, que estavam dominando ali as grandes navegações, vão estar dividindo as terras, né, que vão ser descobertas ali naquelas empreitadas ali, né, das grandes navegações, das descobertas do Novo Mundo, né? O Novo Mundo eram essas terras que eles acabaram descobrindo ali com as grandes navegações. Com isso, nós temos, né, um estabelecimento de uma linha imaginária onde o lado oeste ficaria para os espanhóis e o lado leste ficaria para os portugueses. O detalhe é que, numa primeira tentativa de acordo, a linha estava muito mais para o lado oeste e Portugal vai, né, reivindicar um aumento dessa linha para o lado oeste, ou seja, distanciar mais essa linha do continente africano. Com isso a gente pode supor, a gente pode problematizar isso. Será que os portugueses já não tinham ideia de que existiam terras mais próximas ali do Oceano Atlântico, mais para o lado da direita, quando eles pediram para a linha ir mais para o lado de lá? Então, os portugueses pedem à Igreja Católica para intervir no acordo e a bula intercontinenteira, que foi esse primeiro tratado entre Espanha e Portugal, vai ser anulada e logo na sequência vai ser feito o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, ele vai estabelecer as linhas mais para o lado leste, certo? Salvo engano, dentro do acordo do Tratado de Tordesilhas, são 370 léguas a oeste da linha, né? A linha era estabelecida, no caso, a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, certo? Dentro disso, as terras que depois seriam tocadas por Pedro Álvares Cabral, uma parte delas seria por direito de Portugal. Então percebam aí a possibilidade dos portugueses já estarem, né, de olho na possibilidade de ter terras na América. Eles já vinham tendo, né, várias feitorias, vários territórios dominados na costa africana, e eles queriam inclusive manter esse monopólio na costa africana, mas de certa forma a gente pode problematizar isso se eles também não queriam algumas terras aqui no continente americano, certo? Bom, dentro disso, os portugueses eles conseguem contornar o continente africano após várias tentativas somente no ano de 1498 com o Vasco da Gama, contornando a parte inferior do continente, né, africano. E dentro disso, em 1500 vai ser feita uma nova empreitada, né, pelos portugueses, chefiada por Pedro Álvares Cabral. O Pedro Álvares Cabral, né, ele tinha como perspectiva o quê? Contornar o continente africano e chegar nas Índias. Porém, né, durante a navegação do ano de 1500, ele vai fazer um trajeto contrário, jogando todas as suas navegações para o lado do continente americano, ou seja, para o lado oeste. Ele vai alegar que a intenção dele, na verdade, era tentar fazer o que o Cristóvão Colombo
tentou fazer também, que é a questão de traçar uma rota para o lado oeste e depois chegar no lado leste. Mas isso também é desculpa, né? Provavelmente eles já tinham uma ciência, né? Já tinham um conhecimento das terras, né, do lado americano, já tinham o direito de, né, dentro daquele acordo do Tratado de Tordesilhas, de dominar elas segundo, né, a disputa deles com os espanhóis, e eles fizeram o quê? Deram uma fiscalizada aqui e, ao chegarem no continente americano, o primeiro local onde eles vão, né, pisar vai ser a região próxima à Bahia, Salvador, né, a região de Porto Seguro. Dentro desse primeiro contato, ele vai nomear aquela terra de Monte Pascoal pela proximidade da data com a Páscoa, que vinha ocorrendo, né, dentro desse período. Com isso, Pedro Álvares Cabral também, já no primeiro momento, juntamente com o escrivão dele, o Pero Vaz Caminha, eles vão estar relatando a descoberta dessas terras por parte dos portugueses e já vão estar se autoproclamando donos dessas terras. Então, isso é mais um indício de que eles já tinham uma certa noção do que estavam fazendo, né? Bom, com isso, né, nesse primeiro contato, obviamente, foi um estranhamento, né, por parte dos portugueses em relação aos indígenas e vice-versa. Os indígenas, né, os nativos, eles também estranharam aquele povo. Contudo, nesse primeiro contato, a gente pode perceber que os nativos eles foram ali, de certa forma, boa parte das tribos que tiveram um encontro com esses portugueses, elas não foram tão agressivas como os relatos, né, de alguns portugueses indicavam. Pelo contrário, para os portugueses terem sobrevivido às doenças do trópico, às doenças do litoral, era necessário o auxílio de quem já estava aqui, de quem já sabia lidar com esses problemas. E os portugueses conseguiram sobreviver a esse primeiro contato. Então, de certa forma, né, os índios eles tiveram uma perspectiva de, né, mais um povo dentro desse território, enquanto os portugueses já chegaram com a perspectiva de dominar, certo? Não por acaso, né, quando eu pergunto para vocês, o Brasil é uma invenção de quem, né, que é o que eu coloquei no quadro, eu estou querendo, né, justamente fazer vocês refletirem que o Brasil é uma invenção portuguesa, ou seja, essas terras elas eram compartilhadas por várias nações, por vários povos, várias tribos indígenas, e essas tribos indígenas, cada uma tinha um jeito de falar, um jeito de agir diferente e de se organizar socialmente. Mas, além de tudo isso, elas conseguiam conviver nessas terras e não existia uma limitação do que era de quem. A terra daqui até ali é da tribo Tupinambás. A terra daqui para lá é dos Tamoios. Não existia isso, certo? Então, eles circulavam, tinham, né, disputas, tinham batalhas que faziam parte dos ritos de algumas tribos, mas não existia uma concepção de um único território, e muito menos esse único território tinha o nome Brasil, segundo o vocabulário indígena. Então, Brasil é uma invenção portuguesa. Agora, por que é o nome Brasil? Bom, dentro ali dos primeiros contatos e nos anos seguintes vão ser feitas outras expedições e os portugueses vão descobrir, né, dentro de uma madeira, de uma árvore, uma tintura avermelhada. E essa tintura avermelhada, ela tinha uma tonalidade tão intensa, feita à cor do brasão, ou seja, de Portugal, brasão de Portugal, cuja cor era vermelha. Então, pouco a pouco, né, essa árvore ficou sendo conhecida como pau-brasil e era o principal produto que os portugueses retiravam do território brasileiro, eles extraíam do território brasileiro. Então, pouco a pouco, eles foram chamando essas terras de Brasil, certo? Mas, primeiramente, essas terras, para os portugueses, eram um território a ser explorado e, por isso, eles nomearam esse território e por isso eles se proclamaram donos dessas terras. E dentro desse contato, né, houve uma intensa exterminação dos nativos à medida que esses nativos foram se posicionando tanto culturalmente, tanto quanto também por escolhas em relação ao que o português vinha tentando impor a ele, certo? Mas nesses primeiros 30 anos, como eu falei para vocês, os portugueses não povoavam esse território.
Eles vinham para cá, extraíam pau-brasil e retomavam a rota com as Índias. Então dá para a gente dizer que eles não tinham um projeto de colonizar esse território. Eles se proclamaram donos, mas eles não colonizaram o território durante esses 30 anos. Então foi muito comum dentro desses 30 anos a invasão de outros navegantes, outros piratas, no caso, principalmente os franceses, onde eles estavam também entrando em contato com essas tribos indígenas e trocando objetos na Europa pela madeira que tinha um valor comercial na Europa, certo? Então, durante esse período não houve um povoamento intenso por parte dos portugueses, o que facilitou a invasão de outros povos aqui no território brasileiro, certo? Dentro disso, na virada do ano de 1530 até o ano de 1532, os portugueses vão virar a chavinha e vão começar a pensar no projeto de colonização, certo? De divisão do território, de administração e de trazer pessoas de Portugal para esse território. Isso vai se dar por dois motivos. A questão é que, durante esses 30 anos, as especiarias estavam sendo vendidas com bom valor de mercado na Europa, mas, à medida que outras nações começaram a ter acesso direto àquela fonte, o preço das especiarias começou a diminuir e a não dar tanto lucro para os portugueses, o que levou os portugueses a pensar em outras fontes de renda. E ainda por cima, as invasões dos povos franceses estavam cada vez mais aumentando no Brasil, o que levou os portugueses também a pensarem numa estratégia de defesa daqueles territórios que eles diziam ser donos, certo? Espero que vocês tenham entendido, Então, quando eu falo Brasil pré-colonial, é porque não houve uma colonização efetiva durante os 30 anos, entre 1500 e 1530. E isso vai ser repensado a partir do ano de 1530 até 1532, com planejamento para povoar esse território. Esse povoamento vai se dar através das capitanias hereditárias, que é o assunto da próxima aula. Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera!